Olá, galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa outra aula de gramática e nós vamos falar a respeito do predicado verbo nominal, tá? Antes de nós iniciarmos de fato o nosso conteúdo, nós vamos relembrar alguns conceitos, alguns exemplos que nós vimos em aulas anteriores, ok? Vamos relembrar aí a respeito dos termos essenciais da oração, que são eles, sujeito e predicado. Relembraram? Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação dentro de uma frase. E quem é o predicado? O predicado é qualquer ou toda informação que você tem a respeito do sujeito. Seja ela positiva, seja ela negativa. Tudo isso é informação, tá? Então aí você vai fazer a análise, vai fazer a separação de sujeito e predicado, e aí você vai ter os termos essenciais da sua oração, certo? Vamos lá. Não tem como nós falarmos de predicado verbo nominal sem antes vermos o conceito de predicado. Olha só. Predicado é o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito, a informação. Aqui nós temos dois exemplos e nós vamos separar de fato os termos essenciais, sujeito e predicado, para que vocês possam relembrar como é que se faz essa separação, ok? Vamos lá no primeiro exemplo. Jardineiros diplomados regam flores. Nossa, é uma oração mediana. Quem regam flores? Opa, para eu descobrir o sujeito da oração, lembrem-se. Eu faço as perguntas o que, o quem, antes do verbo. Para isso eu preciso saber o que é verbo, como é que ele se comporta, como é que eu vou poder identificar. Isso eu tenho certeza que você já sabe como é que faz. Quem regam flores? Resposta, jardineiros diplomados. Eu tenho meu sujeito, jardineiros diplomados. O que é que eu tenho de informação sobre eles? Regam flores. Opa, separei os termos essenciais da minha oração, sujeito e predicado. Agora nós temos um detalhe importante, o núcleo. Nós temos o núcleo do sujeito e nós temos o núcleo do predicado, tá? Professor, o que é núcleo? Eu não lembro, eu nunca vi. Vamos lá, relembrar. O núcleo é o termo mais importante que você tem, tanto do sujeito, núcleo do sujeito, quanto do predicado, núcleo do predicado. Vamos lá retirar da frase 1, núcleo do sujeito? Eu sei que o meu sujeito é jardineiros diplomados. Qual é o termo mais importante que eu tenho? Jardineiros. Regam flores, predicado. Qual é o núcleo do meu predicado nesta oração? Regam. Qual é a informação essencial? Jardineiros regam. Então aí eu tirei núcleo do sujeito e retirei núcleo do predicado, do exemplo 1, ok? Exemplo 2. A luz da tua poesia é triste. Vamos lá fazer a pergunta ao verbo. Professor, não encontrei verbo. Só que ele está conjugado, é o verbo ser, tá? O que é triste? A luz da tua poesia. Nossa! Que sujeito extenso, sim. Mas, independente de ele ser extenso, ele também tem um núcleo. A luz da tua poesia. Nossa, como é que eu vou saber qual é o núcleo? Qual é o termo mais importante? Luz, tá? Termo mais importante. É triste, predicado. Qual é o núcleo do meu predicado? Triste. Luz, triste. É a essência da minha frase, ok? Dos dois exemplos, nós separamos sujeito e predicado e retiramos o núcleo de cada um, tá? Ok aí em casa com vocês? Vamos continuar. Uma observação importante. Quando há ausência de sujeito, o predicado encerra o processo verbal em si mesmo. Nossa, não entendi nada. Vamos lá esclarecer. Professor, o senhor falou que os termos essenciais são sujeito e predicado. Como assim? Existem frases que não possuem sujeito. Galera, é verdade. A gramática aí teve uma pequena falha em dizer que os termos essenciais são sujeito e predicado. Mas como são essenciais se faltam? É um pequeno equívoco, tá? Não se preocupem. Nós temos sim na língua portuguesa frases que não possuem sujeito. Vocês vão estudar mais à frente o porquê, as regras, e aí vocês já sabem, regra é para ser seguida. Então vocês precisam saber qual é a regra e lembrar, nossa, não tem sujeito aqui por uma razão X. E aí você vai ter que saber qual é a razão. Nós temos aqui mais dois exemplos, só que são exemplos que não contêm sujeito, tá? Vamos lá.
Ah, uma criatura tão bonita. Nossa, professor, o sujeito é criatura. Não, nós temos aqui uma regra específica para que não haja sujeito na estrutura da oração, tá? Portanto, no exemplo aqui, nós só temos predicado na formação da oração. Vocês vão estudar isso mais à frente, não se preocupem. No outro exemplo, faz muito calor nesta cidade. Nós temos um outro motivo, uma outra regra para que não haja sujeito na oração. Portanto, também só tenho na composição, na estrutura da oração, predicado. Nossa, professor, existe predicado desse tamanho? Existem maiores, tá? Só que por enquanto nós vimos aqui um exemplo mediano, vamos dizer. Então, nesses dois exemplos, eu não tenho aí a presença de sujeito, ok? Na classificação do predicado, nós temos 3. Predicado verbal, que nós já estudamos, predicado nominal, que nós também já estudamos, e hoje, predicado verbo nominal, que nós vamos estudar, tá? Vamos só relembrar, predicado verbal, núcleo, verbo. O verbo tem que ser de ação, tá? Predicado nominal, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Verbo de ligação, daqui a pouco vocês vão relembrar a tabela. Predicativo do sujeito é uma atribuição, uma caracterização dada ao sujeito. É como se funcionasse como um adjetivo. Professor, por que o nome não é adjetivo? Que agora vocês estão estudando sintaxe. Então se chama predicativo do sujeito, tá? E na morfologia vocês estudam o adjetivo, ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos lembrar para o predicado verbo nominal. Os verbos de ligação e o predicativo do sujeito, tá? Vamos relembrar quais são os verbos de ligação? Olha eles aqui na tela. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se, tá? Todos eles são verbos de ligação. O professor vai vir desse jeitinho aqui escrito? Não, eles podem vir conjugados. Você, como aluno e aluno inteligente, vai saber qual é a forma da conjugação que está dentro da estrutura. Pode ser estava, pode ser ficava, ficou, é, seria, tá? Então aí você vai saber identificar o verbo, qual é o tempo e quais deles está presente na oração, ok? Então, analisem aí os verbos de ligação e memorizem, ok? Mas lembrem-se, não é só memorizar. Vocês precisam saber aplicar dentro da estrutura da oração. Não esqueça. Vamos lá para o predicativo do sujeito. É uma atribuição, é uma caracterização dada especificamente ao sujeito. Não pode ser dada a nenhum outro termo, tem que ser especificamente ao sujeito. Exemplo, Celine saiu feliz. Opa, eu tenho sair, é um verbo de ação. Professor, por que sair é verbo de ação? Vamos voltar lá na tabela. Tem sair na tabela? Vocês viram sair? Opa, não. Então, dica para vocês que estão em casa. Se não tiver na tabela, é de ação. Se tiver na tabela, aí vocês vão ver se tem predicativo, ok? Dica master aí para vocês. Saiu, não está na tabela, é de ação. Opa, se eu sei que é de ação, eu já levanto a hipótese de classificação. Celine saiu feliz. Eu tenho verbo de ação e eu tenho predicativo do sujeito. Por que é predicativo do sujeito? Porque foi uma atribuição dada a Celine. É específico do sujeito. E o meu sujeito aqui desta oração é Celine, ok? Vamos lá ver de fato o predicado verbo nominal. O vento sopra forte. Sopra, tá lá nos verbos de ligação? Opa, não está. A ação. Então vamos lá. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos. O núcleo do verbo e o núcleo do predicativo do sujeito, tá? Indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e do estado em que se encontra o sujeito ou o objeto do verbo, tá? O vento sopra forte. Ação de soprar, verbo de ação, forte, estado do sujeito. Quem é que é forte? O vento, tá? Então, aí eu tenho dois núcleos importantes, sopra e forte. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal, ok?
Vamos observar ainda estruturas que são importantes para essa construção do predicado verbo nominal. Prestem atenção aí de casa, não pisquem. Estrutura do PVN. Aqui é uma abreviação do predicado verbo nominal, tá? Primeira regra, nós temos 3 regras. Vamos para a primeira. Verbo transitivo mais predicativo do sujeito. O menino deixou o campo cansado. Cansado está indo como caracterização para o menino, que é o sujeito. Deixou, verbo transitivo. É aquele verbo que necessita de complemento, tá? O menino deixou o campo cansado. Eu tenho na estrutura um predicado verbo nominal, tá? 2, regra 2. Verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do sujeito. Clarissa assistiu ao espetáculo feliz, tá? Opa, eu tenho lá verbo transitivo, tá? Objeto indireto e feliz, tá? Predicativo do sujeito, tudo se referindo a Clarissa, ok? Lembrem-se aqui, professor, por que está verbo transitivo indireto? Lembre que o verbo transitivo ele se divide em 2. Transitivo direto ou indireto, tá? No caso do exemplo 2 é indireto, ok? No 3, verbo transitivo direto, mais objeto direto, mais predicativo do objeto. Professor, esse predicativo do objeto é novo. Lembra que para classificar predicado verbo nominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Professor, como é que eu vou identificar se é do objeto? A atribuição, a caracterização vai especificamente para o objeto do verbo. Se o verbo for transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto é indireto, tá? Vamos analisar o exemplo para ficar mais fácil aí para vocês? Juliana julga Adriano inteligente. Quem julga Adriano inteligente? Juliana. Eu tenho o sujeito. O que eu tenho de informação? Julga Adriano inteligente. Tudo isso aqui é predicado. Vamos classificar? Verbo transitivo direto. Quem julga, julga alguém. Adriano, objeto direto, porque está fazendo parte do complemento do verbo. E por que aqui é predicativo do objeto? Porque quem é inteligente não é Juliana. Se fosse Juliana, seria predicativo do sujeito. Quem é inteligente é Adriano. Adriano é o objeto do verbo que está aqui em questão, que é julga. Portanto, é um predicativo do objeto, porque a atribuição, a caracterização foi dada de fato ao objeto direto, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acompanhe as redes sociais, acompanhe a Agenda Edu. Vai ter uma atividade lá para vocês resolverem. Estou com muita saudade dessa turma maravilhosa e espero que nós possamos nos encontrar em breve. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Acompanhem os vídeos.